Bom dia a todos. O meu nome é Carla Rodrigues, sou animadora sociocultural desta instituição. Em nome da Associação Nossa Senhora do Paraíso, duas boas-vindas a todos. Faço votos que desfrutem de um belo dia na nossa companhia, que é um dia tão importante para a nossa instituição. Vamos iniciar a cerimónia de inauguração com a seguinte ordem. O Presidente de Direção vai fazer a apresentação da nossa associação, José Eduardo Pereira. De seguida, o Presidente da Câmara Municipal de Ilha Zambuja, o Sr. Luís Manuel Sousa. E, finalmente, Sua Excelência, o Sr. Ministro do Emprego e Solidariedade Social, o Dr. Pedro Mota Soares. Bom dia a todos. Em nome da Associação Nossa Senhora do Paraíso e seus diretores, começo por agradecer a presença de Sua Excelência, o Sr. Ministro da Solidariedade Social, o Dr. Pedro Mota Soares, que muito nos honra a sua presença, o Sr. Presidente da Câmara, o representante da Junta de Freguesia, Srs. Vereadores, deputados municipais e outros autarcas, presidentes e provedores de misericórdias e de instituições, que estão aqui também, comunicação social, mais presentes, os nossos tucanos também e alguma população que também está por aqui. Paulo do Paraíso é a primeira vez que tem a presença do Ministro. Já estivemos no Presidente da República, já tivemos de alguns secretários de Estado. Pronto, já testemunhei isso, porque já tenho alguns anos de idade. É a primeira vez que temos o Ministro, já marca pontos na nossa história, felizmente, uma boa causa também. E como é do conhecimento público, o meu reconhecimento para com a sua pessoa. Na sua sensibilidade, nas suas políticas, tem contagiado essa sensibilidade a outros cidadãos deste país, em conversas, em palestras, sobre estas causas tão nobres e da nossa sociedade que apoia ao nosso semelhante. Marcamos hoje um importante dia na nossa instituição, com o espaço criado na Valência Lar Residencial. Associados já às existentes valências Centro Dia, 21 utentes, e SAD, apoio domiciliário, 35 utentes, tínhamos uma lacuna na nossa IPSS, que seria o apoio na comunidade, digamos, de pessoas realmente de fracos recursos e a franjas da nossa população muito envelhecida, ou ainda a componente rural é uma realidade sentida. Desde o início deste processo, que num primeiro ofício dirigido à Sua Excelência, sentimos no seu encaminhamento e celeridade o interesse em nos apoiar. E nestes 2 anos, fruto de política do seu Ministério, este projeto, onde pode passar de 9 camas a 12 camas, e neste caso foi realmente uma alteração, o que nós esperámos, ganhámos. Porque realmente num espaço para aproveitarmos as energias todas do edifício e a centralidade da freguesia, que é muito importante, passarmos de 9 para 12 camas foi muito importante. O Sr. Ministro, foi uma boa política, outras instituições no país já nos disseram, e eu agradeço e peço uma salva de palmas para isso. O projeto contempla a criação de 3 novos postos de trabalho diretos, tem um valor final de 345 mil euros, total, com IVA, já incluído. É do conhecimento que o financiamento foi efetuado com alguns recursos financeiros que nós tínhamos e, na maioria, o recurso estava em conta. Acreditamos que com a boa vontade do Poder Central e local, Sr. Presidente, também sentiremos esse apoio, pois a instituição também é reconhecida como boa aluna e cumpridora do rigor, da disciplina, da boa gestão, e estes cumprem também devem merecer a confiança no seu apoio. Antes de terminar estas breves palavras, seria injusto não agradecer, em nome da instituição, à Construasa, na pessoa do engenheiro Orlando Monteiro, creio que está aqui presente, lá ao fundo, empresa no qual foi dedicado o projeto após concurso público, ao arquiteto Luís Freitas, que está no estrangeiro, não pode estar connosco, e outras empresas participantes, pela disponibilidade, pela atenção, pela melhoria contínua, que em obra e em espírito de equipe connosco permitiu melhorar muito o projeto inicial, sem realmente um único extra, para não falar na palavra da rapagem, que eu não gosto de rapagens. Um único extra, ou seja, não gastámos nem mais €1 do que estava, na verdade, previsto no concurso público.
Trabalhámos em equipa e dotámos um espaço com muita qualidade, com muita visibilidade e também com muita eficiência energética. Estes edifícios, hoje públicos, os mais, têm os custos de energia muito associados, muito elevados. É o segundo fator após os recursos humanos e nós já temos um plano de desenvolvimento em curso e com a introdução deste demos quase o tiro final. Digamos que nós acabamos de aumentar com a inauguração que estamos a fazer, 50% mais as nossas instalações e os nossos custos de energia irão reduzir drasticamente em torno dos 30% ou mais por cento, o que é muito bom. Tendo um projeto de energias renováveis associados a outros bens de construção, fizemos tecnologias no exterior de capote, que não é prática no nosso país, e isso dá conforto, dá estabilidade e dá um equilíbrio muito bom neste país que nós vivemos, neste grande país, que tem amplitudes térmicas, como todos sabemos, bastante elevadas. Para dizer também que, associado a isto e terminar esta parte, fizemos um stop gás no dia 27 de fevereiro. Quase 100%. Desligámos o gás, o consumo do gás, temos só um órgão a gastar gás e vai ser também debelado em breve. Termino com uma mensagem de muita esperança ao futuro da instituição. Quem bem me conhece sabe que sou daqueles portugueses que trocou o conforto de um bom emprego na Europa, no mundo, no estrangeiro, com excelentes condições, para dar e estar ao lado do meu país. E dar uma ajuda, quer na vertente profissional, quer nesta social ou noutra. Devido a este desafio que compartilho com os meus fundadores, com os meus diretores, com as suas esposas, estas senhoras de 24 anos, muitos tiveram, muito tempo passaram em suas casas, sem realmente os seus esposos, os seus maridos, que desde o início nos acompanharam e sonharam, e muitos se têm disponibilizado de forma muito voluntária a esta causa. A eles, um grande abraço e peço realmente uma salva de palmas. Para terminar a visita que vamos efetuar, convido todos os presentes e a população a um almoço volante, simples, de partilha, de convívio social no salão paroquial, aqui ao lado da nossa capela, e idealmente agradecer a todos os presentes, em particular Sua Excelência, Sr. Ministro, a sua disponibilidade, e o Simão Sábado, de estar aqui connosco, porque sei que tem sempre a agenda bastante preenchida, mas realmente vir também ouvir o testemunho destas pequenas instituições é importante, porque na verdade agora conhece a nossa realidade e as nossas necessidades. Obrigado. Só duas breves palavras. Eu trouxe aqui a minha cábulazinha para não tentar deixar nada para trás. E queria desde já este exercício do Sr. Ministro da Solidariedade, Segurança Social, o Dr. Pedro, portanto, Mota Soares. Também, como disse aqui o Sr. Presidente da instituição, para nós também é uma grande alegria vê-lo aqui connosco no Conselho de Zambuja. E eu tenho dito muitas vezes, por vezes, os meus ministros, os seus secretários de Estado, esquecem-nos um pouco o poder local, esquecem de quando há qualquer umas outras atividades, então é que nos visitam. Portanto, eu desde já quero dar os parabéns ao Sr. Ministro aqui ter hoje vindo passar este dia connosco e partilhar connosco esta grande alegria que é a inauguração, portanto, daqui deste centro. Também lhe posso dizer, e desculpem por acaso o senhor é daqueles ministros com quem eu também simpatizo. Portanto, não levem a mal. E se calhar é por aquilo que nós tivemos a oportunidade há pouco de conversar, somos salesianos. E por isso talvez eu partilhar consigo aquilo que acabei de dizer. Muito obrigado. Peço desculpa, não leva a mal com ser aquilo que eu disse. Mas é a minha sinceridade estar neste momento aqui, portanto, para trabalhar. Sr. Presidente da Associação para a Terceira-Idade de Nossa Senhora do Paraíso, Sr. Presidente da Junta, em substituição do Sr. Presidente da Junta também aqui de Valdo do Paraíso, os senhores vereadores aqui presentes, os senhores deputados municipais e demais autarcas que aqui possam estar, os senhores também dirigentes de coletividades, e estou a ver, estava aqui há pouco também na Santa Casa de Misericórdia. Está escondido.
Também, minhas senhoras e meus senhores, e também agradecer aqui a presença de quem também já o Sr. José Eduardo aqui anunciou, portanto, a Construasa foi um grande parceiro também aqui na construção desta obra. E um outro amigo que eu estou a ver ali ao meio, que há pouco, o Sr. Hilário, que foi a empresa também que nos tem ajudado. O Sr. Hilário, que tem sido uma pessoa que tem ajudado as instituições também aqui do nosso Conselho e, portanto, também aqui está connosco. Também muito obrigado pela sua presença. Minhas senhoras e meus senhores, começo por uma saudação especial ao Sr. Ministro, por visitar o nosso município, por participar neste evento e pela oportunidade de tomar conhecimento de parte da nossa realidade na área social. Aos elementos da Associação de Centro de Dia de Nossa Senhora do Paraíso, eu gostaria de prestar aqui a minha homenagem pela capacidade de sonhar e pela força de tornar o sonho realidade. Fui dirigente também associativo, muitos anos, andei por várias associações, também por algumas IPSS, sei quais são as dificuldades que neste momento todas elas atravessam, mas para vos dizer que não basta nós termos ideias e boa vontade, é preciso também muito trabalho, muita coragem e muita perseverança para as concretizar. Os meus sinceros parabéns aos responsáveis por esta casa, pela obra que continua a crescer. Homenagem também a todos os funcionários da instituição que estou certo darão diariamente o seu melhor para prestarem um bom serviço aos utentes e às respectivas famílias. Depois de ter dado as boas-vindas ao Sr. Ministro, Dr. Mário Mota Soares, eu peço desculpa, não disse Pedro, disse só Mota Soares. Ficou Pedro. Já passou. Já me chamaram coisas piores, Sr. Presidente. Penso que esta que não é uma daquelas muito graves, pois eu sei. Penso que não. Penso que não, esta não é daquelas muito graves. E só com umas palavrinhas finais, portanto, dizer-lhe um apelo para que veja no terreno o trabalho desenvolvido pelas instituições de particularidade de solidariedade social e compreenda que o seu papel é essencial e muitas vezes a última resposta para tantos idosos e tantas famílias em situações difíceis e com rendimentos muito baixos. Portanto, Sr. Ministro, eu aqui mais uma vez lhe agradeço a sua presença aqui entre nós, no Vale do Paraíso, no município de Azambuja. E, portanto, não vos maço mais, termino também desejando muitas felicidades aos futuros utilizadores deste lar e também aqui a quem vai desempenhar a sua atividade profissional, no fundo, a todos os funcionários da mesma. Boa sorte, felicidades e que para o ano possamos estar aqui novamente, não para inaugurar mais alguma coisa, mas para festejarmos o aniversário daqui, desta casa e, portanto, aquilo que nós hoje aqui inauguramos e, portanto, se o Sr. Ministro ainda continuar nas suas atividades como Ministro, eu também, como Presidente da Câmara, tenho o convite para estar aqui comigo. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, o caro Dr. Luís de Sousa, eu queria muito sinceramente... Agora também cometeu uma gata. Não sou doutor. Meu caro Luís, doutores há muitos, senhores há poucos, e por isso mesmo... Não, muito bem. Eu queria começar por agradecer muito as palavras do Sr. Presidente da Câmara, muito obrigado mesmo pelas palavras que me dirigiu. Para mim é que é um orgulho poder estar aqui hoje no Conselho de Azambuja, muito especificamente aqui neste momento em Valparaíso, e queria lhe agradecer do fundo do coração tudo o que disse, nomeadamente da necessidade efetiva de ligação entre o Poder Central, isto é, o Governo, e as câmaras municipais para um trabalho de proximidade. E eu acho que não posso dizer isto de melhor forma do que citando um santo que eu sei que é da nossa predileção, que é São João Bosco. Dizia São João Bosco que aquele que é grato não pode deixar de ter outras qualidades. E por isso mesmo, do fundo do coração, muito obrigado pelas palavras que me dirigiu. Um cumprimento também muito especial aos senhores vereadores aqui presentes, aos autarcas aqui presentes, aos representantes das forças políticas também do Conselho de Azambuja, que aqui hoje estão connosco. Permitam também que faça um cumprimento muito especial ao José Carlos Batalha, Presidente da UDIPS, isto é, da União das Instituições Sociais do Distrito de Lisboa, também ela é dirigente de uma instituição social, vários dirigentes de IPSS que eu aqui, o senhor aqui a fazer uma função de guarda-costas aqui, o nosso provedor da misericórdia, assim muito mais seguro aqui o nosso provedor. Vejo aqui provedores também de outras misericórdias, a senhora provedora de misericórdias de fora do Conselho. Um cumprimento a todos de uma forma muito especial. Um cumprimento também, como é óbvio, aos funcionários desta casa
ainda que eu acho que mais propriamente devo dizer as funcionárias, porque eu acho que cumprimentei todos ou quase todos e não vi um único homem. Eu acho que só há um, deve ser mesmo para garantir aquela igualdade de género, como agora se costuma dizer. Um cumprimento também, como é óbvio, aos utentes desta casa. Esta casa não são as paredes, não são os equipamentos, ainda que seja uma casa muito bonita, muito bem equipada, esta casa, acima de tudo, é o serviço que é feito efetivamente às pessoas. Isso é, sem sombra de dúvida, o mais importante, o mais estrutural. Minhas amigas e meus amigos, eu guardei por último um cumprimento que é um cumprimento para mim muito importante. E já vão perceber porquê. Nós estamos num concelho, numa terra, que deu grandes heróis ao país. O Concelho da Azambuja, já muitas vezes ao longo da nossa história, deu-nos grandes heróis. Estamos, aliás, a falar aqui num local em Valparaíso que teve cá até um dos maiores heróis da nossa história, Dom João II, teve cá também Cristóvão Colombo, um português também, isto só dizer assim já é uma provocação, mas um português também com uma grande história, mas além dessas duas personalidades, muitas foram as figuras que no campo militar, que, sei lá, estou a pensar no caso dos bombeiros, muitas vezes deram até a sua vida em prol dos outros. E nós muitas vezes achamos que o heroísmo é mesmo isso. É alguém que num segundo, num minuto, muitas vezes se atira para a frente e acaba por dar a sua vida em prol dos outros. Lembramos-nos sempre dos grandes heróis militares. Mas esquecemos muitas vezes um outro tipo de heroísmo, que é um heroísmo, porventura, tão importante ou mais importante do que esse. Um heroísmo que eu chamo o heroísmo da resiliência. Um heroísmo que não se esgota num segundo, num minuto ou num dia. Um heroísmo que é dado ao longo de dias, de meses, de anos, muitas vezes ao longo de décadas. E esse heroísmo nós encontramos muitas vezes nos dirigentes das instituições sociais. Pessoas que dão muito de si, muitas vezes o melhor de si, pondo para segundo plano a sua vida pessoal, a sua vida profissional, para se poderem dedicar efetivamente a servir os outros. E é exatamente por isso que casas como estas servem. Exatamente para servirmos, nomeadamente, quem é, muitas vezes, mais pobre, mais fraco e mais excluído. Nós temos nesta sala, entre nós, alguns dos representantes desse heroísmo. Estou a olhar ali para o Zé Carlos Batalha. O Zé Carlos Batalha é um dos representantes desse heroísmo. Eu sei que os provedores das misericórdias que aqui estão também são representantes desse heroísmo. Mas o Zé Eduardo, que abdicou de uma vida com mais conforto, abdicou de uma vida com, desculpem-me a expressão, menos chatices, abdicou de uma vida que, certamente, para si próprio era mais confortável, tinha menos dores de cabeça para poder estar ao serviço de uma terra que ele escolheu como sua, ao serviço das pessoas que ele escolheu efetivamente poder ajudar. Por isso mesmo, eu sei que nós hoje estamos aqui também perante um grande herói de Valparaíso. O Zé Eduardo Serra Pereira é um grande herói de Valparaíso. Muito obrigado, Zé Eduardo, por tudo o que já fizeste por esta terra, mas acima de tudo, muito obrigado por tudo o que vais continuar a fazer por esta instituição e por Valparaíso. Muito obrigado por isso. Minhas amigas e meus amigos, permitam-me só mais duas palavras, não são os 30 minutos que me atribuíram, muito pelo contrário, mais duas palavras. O dia está bonito demais para estarem aqui a ouvir um discurso chato como o meu, mas não queria deixar de vos dar só esta nota que para mim é muito relevante, é mesmo muito importante. Portugal hoje pode olhar para a frente, pode olhar para o futuro com mais confiança e com mais esperança. Mas nós não nos podemos esquecer que passámos momentos muito difíceis e que ainda hoje há muitas pessoas que em Portugal continuam a passar por um momento muito difícil. Foi graças ao sacrifício, ao esforço, à resiliência dos portugueses que nós conseguimos ultrapassar as dificuldades e que conseguimos resgatar o nosso futuro. Hoje podemos olhar para a frente de cabeça erguida, sabendo que Portugal tem mais confiança, que mais confiança dinamiza a nossa economia e que com isso temos crescimento económico. Que com o crescimento económico temos a capacidade efetiva de recuperar postos de trabalho, recuperar empregos. Esse é o maior desafio que continuamos a ter em Portugal. Mas não nos podemos esquecer que, ao longo dos últimos anos, passámos por momentos francamente difíceis. Muitas pessoas em Portugal passaram por momentos difíceis. E eu lembro-me muito bem que, quando iniciei funções, há pouco mais de 4 anos, a primeira palavra que eu tive foi um pedido de ajuda às instituições sociais. Certamente não um pedido de ajuda para mim próprio ou para os membros do governo. Acima de tudo, um pedido de ajuda para os portugueses que estavam confrontados com fenómenos mais difíceis. Para os portugueses que estavam confrontados
com a exclusão social, com a pobreza, com o desemprego. E eu hoje sei que, ao longo destes 4 anos, foi possível manter a coesão social em Portugal. Ao longo destes 4 anos foi possível manter a coesão territorial em Portugal. Ao longo destes 4 anos foi possível que não tivéssemos uma ruptura social, acima de tudo, por causa do trabalho que as instituições sociais tiveram em Portugal. Todos nós vemos televisões. Todas as noites, quando chegamos a casa, vemos notícias. E nós vemos muitos países, até nossos congêneres na Europa, onde houve uma ruptura do ponto de vista social, onde os fenómenos de pobreza e exclusão, de facto, rebentaram com as sociedades. Em Portugal isso não aconteceu, acima de tudo, pela capacidade que as instituições sociais tiveram de poder servir as pessoas, poder servir as famílias, garantir que, efetivamente, ninguém ficava para trás. Um grande homem das instituições sociais, da Carlos Badário, conhece-o bem, sabe quem é que eu estou a falar, dizia no outro dia que, ao longo destes 4 anos, não houve uma única instituição social a fechar a sua porta. E eu até acrescento mais. Ao longo destes últimos 4 anos, não houve uma única instituição social a fechar a porta na cara de um português ou de uma família que precisasse de apoio. E essa rede social fantástica que existe de forma muito efetiva em Portugal deve-nos orgulhar a todos, porque foi essa rede social que conseguiu, efetivamente, do ponto de vista social, servir as pessoas, ajudar as pessoas. A minha obrigação, enquanto Ministro da Solidariedade, nesse sentido era muito simples, era fortalecer esta rede. Era dar a capacidade a esta rede social de poder efetivamente servir as pessoas. Para isso, era fundamental que nós passássemos em Portugal a ter um modelo de resposta social diferente. Um modelo de resposta social em parceria, em que o Estado, quer o Estado ao nível central, quer o Estado ao nível local, pudesse apostar nas instituições sociais. Em Portugal, as instituições sociais podem se chamar misericórdias, IPSS, mutualidades, associações, cooperativas, podem ter vários nomes diferentes, servem todas o mesmo propósito. O propósito que têm é servir os portugueses, nomeadamente os portugueses mais pobres, mais fracos e mais excluídos. Mas dizia-vos eu que a nossa tarefa era poder mudar esse paradigma de resposta para passarmos a ter uma resposta social em parceria, em que a resposta efetiva era prestada pelas instituições e o que o Estado o que tinha de fazer era capacitar essas mesmas instituições, dar efetivamente a essas instituições o poder para poderem servir as pessoas. Eu digo com orgulho que hoje, em Portugal, há uma rede de acordos de cooperação, isto é, de contratos que o Estado faz com as instituições, de financiamento que o Estado coloca ao dispor das instituições, para que as instituições possam servir pessoas, que é única, que nunca aconteceu no passado. Nós, neste momento, conseguimos fazer 13.000 acordos de cooperação ao longo do país, isto é, uma resposta direta para mais de 500 mil de portugueses, numa creche, num lar, num serviço de apoio domiciliário, numa cantina social, num serviço de apoio a uma pessoa com deficiência. Estamos a falar, nesse sentido, para perceberem, de um investimento não gasto. É um investimento no Estado de mais de 1.200 milhões de euros. Tivemos mesmo a capacidade, ao longo deste período, de reforçar, do ponto de vista orçamental, em 450 milhões de euros, a resposta a estas instituições, para que as instituições pudessem servir mais pessoas. Mas para nós foi também fundamental poder ter um conjunto de apoios específicos, como, por exemplo, 2 linhas de crédito, 187 milhões e meio de euros, para que as instituições sociais pudessem, num momento difícil, ultrapassar as suas dificuldades. A criação, em grande diálogo, curiosamente, com a CNIS, do Fundo de Reestruturação do Setor Solidário. Pela primeira vez em Portugal há um fundo que é gerido maioritariamente pelas instituições e não pelo Estado. Esse fundo serve exatamente para podermos ultrapassar um conjunto de dificuldades, mas também medidas de bom senso e de sensibilidade. Permitam-me dizer isto aqui, porque eu estou há 4 anos e meio para o poder dizer aqui na Azambuja. Há 4 anos e meio eu vim aqui, ainda não estava nas funções em que estou investido hoje, e num lar disseram-me uma coisa que me impressionou muito. Eu fui visitar um lar muito bonito, que estava por abrir, e o lar não podia abrir porque, em alguns dos quartos do lar, que tinham 2 camas, a Segurança Social dizia que o lar não podia abrir porque aqueles quartos tinham menos 5 centímetros do que a regra. E por terem menos de 5 centímetros do que a regra, a Segurança Social não permitia que esse lar abrisse. Meus queridos amigos, vejam lá o que é a falta de senso e a falta de sensibilidade. Não abrir aquele lar significava que muitos idosos da Azambuja, que estavam em condições difíceis, que precisavam daquele apoio, que tinham aquele apoio disponível, não podiam usufruir, porque alguém dizia no Estado que, por faltarem 5 centímetros, não era possível abrir aquela estrutura. Uma das primeiras medidas que eu pude tomar enquanto Ministro desta área foi exatamente flexibilizar as regras das creches e dos lares,
Batalha está-se a rir, porque foi exatamente no lar dele que isto aconteceu. Vejam lá que hoje, passado 4 anos, nós temos mais 7.000 vagas em lares ao longo do país, temos mais 17.000 vagas em creches ao longo do país, por medidas como estas, isto é, por medidas que efetivamente ajudam com sensibilidade, com bom senso, nunca pondo em causa a qualidade ou a segurança dos nossos utentes, mas servir efetivamente as pessoas. E para mim, uma lógica de parceria é exatamente isto, é ter a capacidade de ouvir as instituições, de tentar responder aos anseios das instituições, porque eu sei que as instituições sociais querem exatamente o mesmo que o Governo ou que uma Câmara Municipal quer, servir as pessoas com qualidade, servir as pessoas com segurança. Mas vejam lá como esta aposta nas instituições sociais foi tão importante. Não é só pelas pessoas que nós servimos, e isso é o fundamental, o mais importante. Não é só pela resposta de qualidade, de proximidade que é dada às pessoas, que é sempre o mais importante. Mas reparem lá que, ao longo destes últimos 4 anos, em tempos muito difíceis, onde o desemprego até chegou a subir, hoje felizmente está a descer, e está a descer de forma consolidada, tenho uma noção que um dos setores que mais ajuda a descer o desemprego em Portugal é exatamente o terceiro setor, o setor das instituições sociais, que teve a capacidade de dar uma oportunidade a quase 50 mil portugueses ao longo destes 4 anos, e por isso mesmo não é só a resposta social, é a capacidade de gerar emprego. E numa região que é próxima de Lisboa, mas que tem, infelizmente, ainda alguns dos problemas que o interior do país tem, como é aqui o caso da Azambuja, nesta região também foi possível gerar postos de trabalho, porque eu sei daqueles que conhecem efetivamente a importância do setor social em muitos concelhos do país. O setor social é hoje o maior empregador, é quem dá efetivamente uma oportunidade de trabalho. E eu quero dizer isto aqui também com toda a transparência. Quem dá uma oportunidade de trabalho, muitas vezes a mulheres, para quem o mundo atual é duplamente difícil, é duplamente cruel, porque torna muito mais difícil o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, mas aqui no setor social é exatamente ao contrário. Muitas vezes a prioridade, a maior valorização é exatamente feita às mulheres, também porque este setor, quando emprega, tem esta preocupação social. Meus amigos e minhas amigas, para quem queria ser curto, já estou a ser muito longo, quero só terminar com uma única palavra. Melhor, 2, que são as seguintes. Disse-vos que quando iniciei as minhas funções, há cerca de 4 anos e pouco atrás, a primeira palavra que eu tive foi um pedido de ajuda às instituições sociais. 4 anos depois, garantindo que efetivamente foram as instituições que nos ajudaram a poder ajudar as pessoas, que nos ajudaram a servir as pessoas, que nos ajudaram a garantir que Portugal não tinha uma ruptura social. Eu só posso ter 2 palavras para as instituições sociais. Muito obrigado.